A partir de agora, a aula está sendo devidamente gravada. Então, Meu Deus. agora, oficial, boa noite para todo mundo. Boa noite, Hércules, Tony, Vivian, monitora de Direito do Consumidor presente aqui. Boa noite, professor. Estão fazendo as devidas apresentações. A Vivian vai falar um pouquinho aqui hoje nessa aula sobre o documentário Obsolescência Programada, e aí vai fazer os comentários sobre ele, e se vocês quiserem depois podem falar um pouco e fazer perguntas para ela. Então, faz parte da atividade de monitoria, né? Então, a atividade de monitoria desse semestre basicamente foi essa, né? Vai ser essa aí a principal. Então, vou deixar com você, Vivian, e você tem 10 minutos aí para falar sobre o documentário. Fica à vontade. Tá certo. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor Claudemir. Foi bem impactante esse documentário. Bem, acho que todo mundo deveria assistir ele. E eu gostei bastante. E o documentário fala sobre a obsolescência programada. E o que ela é? É uma técnica, na verdade, utilizada pela indústria, né, com uma forma de estimular a compra e determinar o tempo de duração do produto, né, com o objetivo cada vez mais de estimular o consumo dessas versões mais atuais, ou até mesmo de adquirir novos produtos, mesmo que nem esteja precisando, mas só uma questão de acelerar a compra, essa compra no mercado, né, consumerista. E isso começou como? Isso começou lá na década de 1920, certo? Que através da indústria, do surgimento da indústria da lâmpada, né? Da lâmpada. Cada uma delas quando foram projetadas e feitas, foi para ter uma longa duração. Mas cada uma delas duravam cerca de 2.500 horas. Elas foram feitas para durar aí bastante tempo. Só que essa média dela caiu, e a gente vai saber o porquê, né? Era 2.500 horas e agora só temos 1.000 horas, mais ou menos, em torno que elas duram. E por que essa diferença, né? Foi quase o triplo. Porque os fabricantes perceberam que eles deveriam se acabar mais rápido, para que assim vendesse cada vez mais, para que fosse adquirido novas lâmpadas. E quando a mesma foi criada, ela possui um filamento, né, para uma longevidade, para uma longa duração, mas ocorre que ela foi a primeira vítima da obsolescência programada. A gente percebe pelo documentário que através disso foi que foi surgindo esse conceito da obsolescência programada e foi surgindo cada vez mais, né? Ocorre que em dezembro de 1924 houve uma reunião em Genebra com alguns empresários, os quais resolveram criar um plano secreto, cujo objetivo era controlar a produção de lâmpadas e dividir o mercado mundial entre si. Ou seja, eles iriam poder alterar as patentes, controlar a produção, aumentar ainda mais o consumo e assim monitorava toda a produção disso. E ocorre que aqueles funcionários que não seguissem o plano deles, que era ter essa redução, né, no consumo da lâmpada, que ela fosse reduzida para que as pessoas adquirissem mais, eles eram multados com multas extremamente altas se eles não seguissem esse plano, para vocês verem a grandiosidade disso. E aí, em 1940, né, essa reunião foi em 1924, e em 1940 eles conseguiram atingir o objetivo deles, que foi a lâmpada se tornou, assim, em média, a duração dela de 1.000 horas, né? E aí passa a ter esse conceito da obsolescência programada. O modo como a tecnologia funciona é sendo projetada para falhar, para que seja adquirido diversos produtos. Isso a gente vê na atualidade da gente. Assim, a obsolescência programada surgiu ao mesmo tempo em que a produção em massa e a sociedade de consumo, onde o mundo estava todo passando por uma transição, e estava o surgimento dessa produção em massa, né?
E essa produção em massa, ela justamente veio junto com a Revolução Industrial e fez com que muitos bens fossem adquiridos, né? Muitos bens estivessem disponíveis e os preços caíssem. E aí as pessoas começaram a comprar por prazer e não por necessidade. Só que com isso, em 1929, a sociedade de consumo emergente parou, quando ocorreu a questão do Wall Street, quebrou e jogou os Estados Unidos em uma profunda recessão. E aí o pico de desemprego surgiu com a proporção enorme, né? E aí as pessoas, isso aí modificou o objetivo das pessoas. Antes elas compravam por prazer e agora elas procuram trabalho e comida, né? Já mudou seus objetivos por conta dessa quebra. E em Nova York, ao mesmo tempo que estava ocorrendo tudo isso, lá em Nova York, um pouquinho tempo depois, surgiu uma proposta muito radical, né, para renovar a economia devido ao que ocorreu com os Estados Unidos, essa quebra, através da pessoa de Beverly London, o qual tornava a obsolescência programada compulsória como forma da lei. Essa era a proposta dele, que trazia que todos os produtos possuíam uma vida útil definida e que, ao término desse uso, os produtos deveriam ser entregues ao governo para serem destruídos, tentando assim chegar a um equilíbrio para que sempre existissem novos produtos no mercado, surgindo a demanda trabalhista e dinheiro, e assim haveria consumidores e trabalhadores também, para poder equilibrar, como eu tinha falado, que os Estados Unidos entrou numa profunda recessão, e para poder equilibrar, ele propôs esse plano. Só que essa proposta ela foi ignorada e nunca foi posta em prática. E aí, passando um pouquinho mais à frente, lá na década de 50, essa ideia tornou a surgir novamente, mas de uma forma totalmente diferente. Mas não de forma forçada, certo? E sim de seduzir o consumidor. Porque antes, como eu falei, a proposta dele era que fosse forçado em forma da lei. E dessa vez é que fosse seduzido o consumidor. Através da pessoa do americano Bruce Stevens, ele traz essa caracterização, esse conceito. Assim, os produtos foram criados de formas bem elaboradas, para que chamasse a atenção do consumidor e feitos para durar muito. Só que como chamavam a atenção do consumidor, as pessoas, mesmo tendo esses produtos com longas duração, eles tornavam-se infelizes pelo tanto de tempo que esse produto tinha, porque eles estavam ficando para trás. E aí ele traz um pouco dessa realidade que a gente tem hoje, que às vezes as pessoas colocam o bem como uma felicidade, né? E ele traz essa questão da elaboração, de todo esse cuidado para que chamasse a atenção das pessoas. E mostrando a liberdade e felicidade através do consumo ilimitado, e esse modo de vida tornou-se a base do que conhecemos hoje, né? E durante a última geração, nossa vida se resume a consumir e contrair dívidas para comprar coisas que não precisamos e que não faz sentido isso. É passado para nós que consumir é a melhor forma de movimentar a economia. Mas aí eu pergunto a vocês, será que realmente essa é a melhor forma de movimentar a economia? E dessa forma que estamos indo, onde é que a gente vai parar, né? Vemos isso através, eu trago isso um pouco da realidade. Nos dias de hoje, a gente vê através das redes sociais, né? Como, por exemplo, o Instagram. O Instagram foi feito, a princípio, o aplicativo, para você divulgar a sua vida, os momentos, mas ele se tornou um produtor de vendas desenfreado, que a gente vê, né? E lá, antes, na década, por volta de 50, e todo aquele tempo, também outro grande exemplo de que foi tido a obsolescência programada foi a empresa têxtil, que surgiu quando surgiu o nylon. O nylon ele surgiu com uma resistência muito forte, e as pessoas amaram porque tinha essa resistência, essa durabilidade, só que aí eles perceberam novamente que não iria conseguir vender muito, porque ele tinha uma longa duração, então as pessoas chegariam a um ponto que não iriam estar comprando. Então, eles disseram aos cientistas e que revertessem essa questão, que formassem o nylon para ser mais frágil. Ou seja, os cientistas trabalharam para que tornasse o nylon mais forte
e aí eles agora teriam que reverter isso para tornar o nylon mais fraco para poder vender ainda mais. E aí a gente vê, isso tudo que eu trouxe para vocês ocorreu no lado ocidental do mundo. Só que lá no lado oriental, a economia não era guiada pelo livre mercado, mas centralizada pelo Estado. Ocorre que era ineficiente e possuía uma altíssima falta de recursos. Assim, não tinha como ter obsolescência programada. Lá, os produtos eram feitos para durar muito, como, por exemplo, a máquina de lavar, a geladeira. Elas eram programadas e feitas para durar 25 anos e muito mais. Assim, economizavam recursos e o emprego de todos eram garantidos. Mas 20 anos após a queda do Muro de Berlim, isso tudo mudou. O consumismo lá cresceu desenfreadamente. E aí, com a chegada da internet, trouxe também esse aumento nesse crescimento de lá também. E também na parte ocidental, que os consumidores só que os consumidores também, ao mesmo tempo que cresceu com essa era da internet, também os consumidores passaram a ter uma outra visão. Como o caso quando surgiu, né? Quando a Apple lançou o iPod deles, eles foram aqueles que era de se ouvir, né? Acho que é isso, iPod, né? Se me corrijam se eu estiver errada, mas que nem tem mais hoje em dia. Eles não vendem mais, mas quando eles fizeram, foi feito programados para durar 18 meses, ou seja, um período muito curto. E aí, com essa era da internet, as pessoas começaram a perceber o quão fútil, quão curto tempo desses aparelhos estavam tendo. E aí surge um grande movimento, que aí começaram a processar, teve grandes pessoas que se reuniram para processar a Apple por conta dessa questão de fabricação do curto período de tempo do produto. E outro grande exemplo que se aplica também atualmente é que a Apple ela não vende mais, esses novos aparelhos dela, eles não vendem mais com a cabecinha do carregador, né? Com o que a gente encaixa na tomada. Eles vêm com cabo. Aqui no Brasil, isso é tido como forma de venda casada, né? Só que lá nos Estados Unidos pode, mas aqui no Brasil é proibido. E muita gente tem se reunido para processar a Apple, só que eles colocaram isso como uma forma disseram que, como uma desculpa de lixo eletrônico, poluindo o meio ambiente. Só que a gente sabe que é uma forma, né? Que é uma consequência da obsolescência programada, uma forma de vender ainda mais os produtos dele. Do consumo, ela produz uma grande quantidade de lixo, né? Que muitas vezes esse lixo é enviado, a parte dele, para países de terceiro mundo, como é o caso de Gana, na África. Um documentário traz essa realidade muito chocante, né? Que esse envio é proibido por leis internacionais, mas as empresas utilizam um truque, uma desculpazinha, de que o lixo que eles enviam para lá é de segunda mão, ou seja, são reutilizáveis e são ainda de formas assim para serem usados, conseguem. Só que a gente sabe que boa parte de 80% desse lixo não há conserto, não tem. São realmente lixos descartáveis. E há uma superlotação. E vários lotes inteiros de contêineres são abandonados nesses países de terceiro mundo. E com o tanto de acúmulo de lixo, chegará um momento que o nosso planeta não vai suportar o tanto de acúmulo. E lixos, muitas das vezes, desnecessários. A gente sabe que boa parte é desnecessário. E com o tanto de acúmulo de lixo, chegará um momento em que o nosso planeta não irá mais suportar, como eu tinha falado, e a sustentabilidade deveria ser a base de todo o negócio feito, né? As empresas deveriam ter a base da sustentabilidade, mas isso não é pregado, a gente sabe a realidade do nosso planeta, né, que está vivendo. E a base de todo pensamento do consumidor também deveria ser a sustentabilidade. A gente também, como consumidor, nós também, como consumidores, deveríamos ter esse pensamento de sustentabilidade. Assim, haveria o surgimento de empresários e cientistas, se nós todos tivermos esse pensamento, para produzir produtos que durassem para sempre, e não os que a gente encontra no mercado atual. E assim a própria obsolescência programada se tornaria obsoleta, né? Um exemplo disso,
dessa reutilização, dessa sustentabilidade, a gente vem e encontra através da natureza, né? A qual não produz nenhum lixo, apenas os nutrientes, as folhas que caem, forma de nutriente, ela mesma se reutiliza e não a poluindo. Só que se a gente pegasse esses exemplos, seria muito melhor, né? Se seguíssemos. E para os que são contra a obsolescência programada, né, eles afirmam que reformar a produção pode não ser o suficiente. Como é que a gente consegue quebrar isso? Como é que a gente combate isso? Essa reformação da produção, ela não é suficiente, eles chegam a dizer, né? Mas devem ser repensado, todo o sistema econômico deve ser mudado, todos os valores, todas as culturas, toda a mentalidade, e essa revolução que eles chamam, que tem, né, que já atualmente já está crescendo, possui o nome de decrescimento, né, que é uma forma de combater essa obsolescência programada. É a forma que essas pessoas têm ganhado força, né? E é isso, pessoal. Eu acho que espero que vocês tenham dado para ver, para entender um pouquinho. E antes de encerrar, eu queria que vocês assistissem depois um documentário na Netflix que é minimalismo, ou é porque é em inglês, mas eu creio que seja assim, que é da sociedade minimalista, que eles trazem, é um documentário muito bacana, que eles trazem uma visão da gente viver de forma mínima com aquilo que aquilo que a gente precisa de fato, e não com essa questão de consumo desenfreado, de um ciclo vicioso que a gente tem de colocar no objeto a felicidade que a gente precisa ter na gente, né? E aí quebra essa questão da obsolescência programada, né? Quebra toda essa questão desse ciclo vicioso que a gente tem visto na sociedade, que a gente compra sem necessidade, a gente está comprando, né? E a gente não está pensando no principal, que é o meio ambiente, né? Que a gente sabe que todo esse acontecimento, aquecimento global que a gente tem visto, está cada vez pior e cada vez vai piorando se a gente não colocar um limite, não rever o nosso sistema econômico, não rever as nossas mudanças, nossa mentalidade, e tem que ter toda uma reformulação sobre isso, né? E precisamos divulgar bastante esse assunto. Muito bem, Vivian. Ótima apresentação. Deixo aí para vocês agora eventuais perguntas ou dúvidas. As palmas hoje são só virtuais, né? Mas está valendo. Parabéns. Muito obrigada. Nossa, parabéns, amiga, parabéns. Boa noite, professor, boa noite a todos. Eu ouvi atentamente e eu quero parabenizar, parabéns aí. Veja só, a minha fala e o meu pensamento, o que você acaba de explanar, eu comecei a vivenciar isso há 8, 10, há 15 anos. Quando eu casei, há mais de 20 anos, com o Laudo, nós morávamos perto do Palato. Então, todas as vezes que nós passávamos pelo Palato, a gente sempre recebia um folder de promoção, aí dava vontade, entrava. A gente entrava para comprar o pão e o queijo para o café e terminava com o carrinho cheio de compras. Então, essa necessidade de comprar, muitas vezes nós somos direcionados para algo para nos satisfazer. Depois nos traz uma tristeza, porque essa tristeza abate, primeiro porque vem dívida, né? Vem as dívidas. Pô, eu entrei para comprar um pão e um queijo, porque amanhã logo cedo eu não quero sair, pode chover, e eu fui atraído agora pelo desodorante, eu fui atraído pelo vinho, eu fui atraído por um curso, né, que eles sempre faziam um curso de práticas para conhecimento do vinho, os enólogos. Então, o banco e o capitalismo não são mães de ninguém. Quanto mais ele possuir tua mente e fazer com que você gaste, né, entre nesse gasto desenfreado, melhor para o capitalismo e ruim para o meio ambiente. Você estava falando, Vivian, e eu estou aqui com outro celular que não completou 2 anos da Samsung. Então, este telefone, antes de 2 anos, eu tive que aposentá-lo, porque ele começou a travar. E aí, isso que você falou, eu só não ouvi direito, eu acho que é obsoleto alguma coisa.
Obsolescência programada. Isso, aquilo que está escondido, programado. Então, com certeza, os cientistas, eles fazem, constroem isto aqui para 1 ano, 2 anos no máximo, virar lixo. Vai começar a aparecer defeitos, vai travar, não vai corresponder aos teus anseios, e isso faz com que nós possamos entrar neste consumo desempenhado. Que, repito, há pessoas que se sentem bem. Eu, por exemplo, quando entrava no palácio com meu esposo, eu me sentia muito bem, mas depois vinha aquele sentimento até mesmo de culpa. Caramba, eu não preciso disso. Eu quero dizer para vocês aqui em sala de aula que somente eu e o Laudo dentro de casa, mas nós chegamos a ter 120 pratos, 120 pares de xícaras, pratos de todos os tamanhos, de todas as cores, e a gente olhou e falei, cara, o que nós estamos a fazer da nossa vida é esta tendência, é este chamamento para o consumo, mas ao mesmo tempo eles não pensam no meio ambiente. O capitalismo e banco e os grandes empresários, eles não são mães de ninguém. Eles apenas querem que você gaste, gaste, gaste e compulsivamente tornem-se até, inclusive, dependentes. Eu já vi clientes aqui em casa com dependência do iPhone, que não larga do iPhone e quando já está para sair um novo aparelho, já esquece aquele e já entra. Eu acho isso uma dependência, há uma necessidade de tratamento. Parabéns, Vivi, apresentou muito bem. Muito obrigada. E é isso mesmo, a obsolescência programada tem como esse objetivo, esse foco principal, né, principalmente eletrônicos que a gente vê, acho que é mais comum, né, essa questão de criar aparelhos e criar coisas com um tempo de duração de vida muito curto para a gente estar sempre comprando. Rapidinho, eu sei que eu falo muito geminiano puro, mas eu tenho alguns amigos no Japão e eles dizem sempre o seguinte, Tony, o que chega de novidade para vocês aí no Brasil, para a gente já é coisa do passado, já não serve para a gente. Então, veja o que é o capitalismo, veja o que é a necessidade de sempre, né, e fazer, e acontecer, porque senão o mercado não anda, é a fala deles. Parabéns, muito bem explanado. E lembrando que essa questão da obsolescência programada, né, ela é uma questão que carece de regulamentação. Né? Poucos países no mundo têm regulamentação sobre isso. A Espanha foi um dos países que regulamentou primeiro essa questão. Né? Então, agora, há uma lei lá que determina, né, o tempo padrão que deve ser colocado ali minimamente de vida útil. Então, assim, aqui no Brasil tem projetos, propostas, mas ainda nada virou lei, nada foi analisado ainda pelo Congresso, por exemplo. Então, assim, é preciso ter essa regulamentação também, é preciso que o Estado participe disso, né? São as formas de intervenção do Estado no capitalismo, né? Porque é uma situação, como a Vivian apresentou, totalmente desregulamentada, e aí quem vai decidindo isso é o mercado. E a cada período que se passa, vai se diminuindo o tempo de vida útil. E já há situações hoje que o tempo de vida útil está quase coincidindo com a garantia. Então, o produto está ali funcionando na garantia, no dia seguinte que passou a garantia, ele quebrou, queimou, não funciona mais. Então, essa questão da obsolescência tem que ser observada com mais cautela, né? Pelas autoridades aqui no país, no mundo também, nos outros países em que ainda não tem regulamentação, para que isso não, né, se torne esse hábito de se confundir daqui a pouco garantia, né, do produto ou do serviço com o tempo de vida útil. Né? Então, é importante também ter essa regulamentação, que no Brasil está longe de acontecer. Professor, inclusive, eu até entrei no assunto aí do palato, que eu fiz uma certa comparação da necessidade de compra, mas aí eu entendi o que ela falou, porque, na verdade, dá a entender que a gente está sendo enganado. Pô, eu comprei isso aqui, não foi para viver 1 ano ou 2. Eu comprei porque eu queria ficar assim, um bom tempo comigo. Porque celular não é uma coisa barata, não é algo que você vai ali e compra sei lá, um pacote de café. É diferente. Você já compra porque sabe que vai consumir.
Mas quando você compra um elétrico, um eletrônico, então a gente pensa que vai durar durante anos e anos e anos. Então eu me senti, né, agora não, está muito mais esclarecido, mas eu me sentia muito enganado. E é essa sensação, né? É a sensação de que estamos sendo constantemente enganados, porque a gente compra o produto, há toda aquela publicidade em cima dele dizendo que ele é de ótima qualidade, que é uma coisa, às vezes, né, dizendo, praticamente inquebrável, é uma coisa eterna, e daqui a pouco, quando você está usando, você já vai percebendo que ele vai perdendo a eficiência, vai perdendo a sua potencialidade. E quando isso não acontece com o produto fisicamente, acontece com ele dentro dos aplicativos, né? Porque tem outras marcas de celular que são mais duráveis, teoricamente, mas que vão sendo desatualizadas na questão dos aplicativos. Então, daqui a pouco, o produto fica obsoleto, não dá mais para usar, porque não tem mais aplicativos, não tem mais atualizações para ele, né? Isso fica muito claro quando você tem lá os Windows da vida, né? Os iPhones, que vão perdendo essa durabilidade. Eles são duráveis, eles vão durar mais tempo do que outras marcas, mas quando você vai ver, né, o sistema operacional do Windows, quando vai sendo criado um novo, vai sendo retirado, né, vão sendo retiradas as atualizações dos mais antigos, e assim também com os sistemas lá da Apple. O Android também faz isso, né, com o Samsung e as outras marcas, mas ainda menos, porque eles ainda fazem esse negócio do tempo de duração do produto, né? Que geralmente o celular dessas marcas dura 2 anos. Depois disso, ele já vai perdendo potência, já vai tendo problema com a bateria. Então, é isso, né? Essa prática. E aí o filme mostra muito bem isso com as impressoras, então, com os aparelhos eletrônicos em geral, né? Acontece isso, televisores e assim por diante. Então, é uma prática corriqueira, né, no mercado. E aí é preciso ter essa regulamentação, porque se não houver, a tendência é que realmente daqui a alguns anos, né, o tempo de garantia se confunda com o tempo de vida útil. E aí vai ser ainda pior, porque você pode até ter lá a garantia estendida e a garantia nem vai servir, porque já vai ser para trocar o produto por outro. E aí isso vai dentro daquela lógica, né, ou da falta de lógica, do consumo insustentável, né? Então, daqui a pouco, como é que vai ser, né? Para ter tanto lixo eletrônico, né? E para essa necessidade incessante de consumo de novos produtos, porque a obsolescência também passa pela questão da falta de manutenção, né? Por conta do preço da manutenção que é mais caro, ou quase o mesmo preço do produto novo. Aí as pessoas vão sempre optar por comprar outro produto ao invés de consertá-lo, né? Então, isso também faz parte da lógica da obsolescência, né? De essa necessidade de se trocar produtos para que você tenha sempre algo novo, né? Algo que, né, teoricamente vai durar um tempo, né, que é esperado, não, como o Tony falou, não é um tempo fixo, né? A gente quer ficar com ele por um bom tempo, mas não sabemos quanto é esse bom tempo, mas as empresas já sabem que o bom tempo deles vai ser só aquele tempinho lá, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, no máximo, né? Que deveriam vir na caixa, né? Validade estimada até 2, 3 anos, 5 anos, beleza. Então você já compraria aquele produto sabendo que tem a validade. Assim como eu acabei de dizer, a gente compra um café, a gente compra uma manteiga, a gente vê a validade. Mas o eletrônico, um liquidificador, um celular, ele não, né? Até liga, ainda liga, mas ele não vem especificando e diz quanto tempo vai durar. E do nada você encontra que o celular começa a travar. É isso, Tony. Você está certíssimo. Agora, deixa eu mostrar um pouco do lado pessimista das coisas do neoliberalismo, né? Do ultraliberalismo, porque tem um projeto de lei que está tramitando no Congresso, né, que ele está justamente buscando reverter até a questão da validade dos alimentos, né, dos produtos perecíveis. Nesse projeto que foi mandado lá para o Congresso, a ideia é que o consumidor veja os produtos nas prateleiras e analise ele próprio se o produto está ou não em condições de ser consumido. Se estiver em condições de ser consumido, ele pode comprá-lo mesmo vencido, né? Então, aí ele escolhe, né, se vai querer comprar daquele jeito ou não. Isso é reflexo, né, da situação que o Brasil vive e é reflexo também da crise que o país vive também, porque eu já falei isso na aula presencial para vocês, que em São Paulo, né, tem sido um sucesso uns supermercados, né, umas lojas que são os produtos que estão vendendo ali perto do fim da validade. E aí as pessoas compram aquele produto que seria 20, 30 reais por 3, 4, e aí acham o máximo. Só que o produto vai durar 3 dias, 4 dias, então é uma coisa para ser consumida rápido.
E o que eles estão querendo fazer é institucionalizar isso, né? Tira a validade e o consumidor escolhe. Eu vou comer ou não, eu vou beber ou não, dependendo da condição do produto. Mas, por acaso, nós consumidores somos peritos, né, em situações relacionadas a questões alimentares, para a gente poder saber, né? Porque isso vai transformar o consumidor no fiscal de vigilância sanitária, né? É o que vai acontecer na prática. Provavelmente isso não vai passar, mas é para vocês terem uma noção de como está a questão do ultraliberalismo no Brasil, né? Até isso eles querem mexer, né? Nada se espera de bom de um desgoverno na atualidade. Desgoverno. Exato. É como você falou, nós agora teremos que ter uma bola de cristal e temos que estudar um pouco aí de nutrição, estudar tudo sobre a vigilância sanitária. É um absurdo. Exatamente, exatamente. Sim, o documentário, né? O minimalismo. Esse documentário vale a pena ver. Tem outros documentários, né? Sobre a que agora esqueci, a moda, né? Fast Moda, que é sobre... Depois eu vou pegar aqui no intervalozinho que vai ter, eu vou passar para vocês o nome desse documentário, que ele é mais ligado ao direito do trabalho, mas ele fala também sobre isso, essa questão da moda, né? Que está aí... que ao invés de hoje você ter, por exemplo, 4 coleções de roupas por ano, né, que eram as estações, outono, inverno, verão, primavera, você tem hoje uma por semana, então são 50 e tantas coleções por ano, e aí que forçam, né, as pessoas também a comprarem roupas e forçam aquela cultura do descartável, né? Eu não posso repetir roupa porque é feio, então eu vou usar aquela roupa naquela ocasião e depois eu descarto, eu jogo fora a roupa novinha, né? Porque eu não posso repeti-la. E aí eu vou comprar mais roupas para nunca repetir o que está lá no meu guarda-roupa. Então, isso faz parte também desse modelo da obsolescência. A Vivian falou disso. E trouxe isso, né, professor? As redes sociais acho que ajudaram, deu um up nisso, né? Nessa questão de movimentar esse mercado dessa compra desenfreada, tipo, que nem roupa que essas blogueiras fazem, né? E aí a pessoa fica tentando acompanhar, muitas pessoas ficam tentando acompanhar, né, essa questão. E aí esse consumo desenfreado. Exatamente. Aí vai muito pela influência das redes sociais e dos influencers digitais, né, que estão fazendo esse papel também. Claro que isso tudo regado a muito dinheiro, porque nada disso é de graça e tem sempre a publicidade bem forte aí nesse mercado, né? Tem toda uma rede que é montada em torno dessa ideia da obsolescência programada. Bom, gente, é o seguinte, nas aulas do Zoom, vocês já devem saber, né, que vocês já são veteranos aqui, 6º período, tiveram 2 anos de aula de pandemia, né, pelo Zoom, e aí vocês sabem que a cada 40 minutos a aula dá aquela caída, né, que é para gravar, e depois a gente volta. Então, já estou avisando aqui a vocês que falta 1 minuto e 20, né, então eu vou dar aquele intervalo, e aí vocês me esperam aí 10 minutos, que é geralmente esse tempo aí que leva para gravar a aula, e aí eu volto daqui a 10 minutinhos, voltem por esse mesmo link, mesma senha, e aí a gente volta para ter nossa aula. E aí o assunto vai ser decadência, prescrição, intervenção de terceiros, nosso último assunto para a prova, e eu vou explicar a vocês também como é que vai ser a prova, passar o calendário de provas para vocês. Então me aguardem aí que eu já volto, tá? Até já. Até já, professor. Certo, professor. Boa noite. Boa noite.